Olá, Bizão. Nossa segunda questão diz: antes de sair para o trabalho, uma pessoa decide resfriar 1 litro de água a 25 graus Celsius, colocando em uma geladeira com potência efetiva de 20 watts para retirada de calor. Após 10 minutos, ela transfere 600 ml dessa água para uma garrafa térmica ideal e adiciona 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Utilize os seguintes dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius; calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama; densidade da água, 1 kg por litro, 1 caloria vale 4 joules. Qual é a temperatura de equilíbrio aproximada no interior da garrafa térmica? Bom, vamos lá para os dados. Volume que nós temos de água, 1 litro. Você vai lembrar para a gente que densidade é massa sobre volume. Aqui a gente pode dizer, então, que massa ela vai ser dada pela relação entre densidade vezes volume. Nós vamos, então, ter densidade de 1 kg por litro, volume de 1 litro. Nós temos uma massa de 1 kg. Mas observe que nas unidades aqui do calor específico e do calor latente, nós temos grama. Então, vamos transformar essa massa. Nós vamos ter uma massa de 1.000 gramas. A potência da nossa geladeira é de 20 watts. A temperatura inicial dessa água ao entrar na geladeira é 25 graus Celsius. Nós deixamos essa água na geladeira durante 10 minutos. Porém, você vai lembrar para a gente, o watt é joule por segundo. Então, nós vamos transformar aqui esses 10 minutos em 600 segundos. Bom, vamos então para a geladeira. Eu sei que a potência ela é definida como sendo a energia pelo tempo. No caso da geladeira, a energia envolvida vai ser a energia térmica. Então eu vou te falar que a potência ela vai ser a quantidade de calor trocada, massa vezes calor específico. Eu vou calcular aqui em módulo, mas eu vou saber que se eu vou ter resfriamento, meu ΔT vai ser negativo, dividido pelo tempo. Vamos então substituir nossos dados. Potência da geladeira, 20 watts. Nós colocamos uma massa de 1.000 gramas de água. O calor específico, 4 joules por grama grau Celsius. Nós vamos achar o módulo da variação de temperatura e o tempo, 600 segundos. Nós vamos achar que o módulo da variação de temperatura, Bezão, vai ser de 3 graus. Aí, variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Titio Augusto, nossa variação de temperatura foi de -3, porque a gente estava numa geladeira. Eu quero saber a temperatura da água ao sair da geladeira quando ela entrou a 25 graus Celsius. Nós vamos ter que essa água saiu da geladeira a 22 graus. Agora, nós vamos lá para a garrafa. O que é que vai acontecer na garrafa? Na garrafa, Bezãoino, a gente pegou e colocou uma certa quantidade de gelo. Esse gelo foi colocado a 0 graus Celsius. A primeira coisa que aconteceu com esse gelo aqui foi ele fundir. Então, nós vamos ter uma certa quantidade de calor envolvida aqui para esse gelo fundir e ainda ficar a 0 grau. Só que esse gelo que fundiu foi colocado com a água que estava numa temperatura de 22. Então, essa temperatura aqui aumentou.
a gente vai ter uma certa quantidade de calor. Esse gelo ele vai ficar até uma temperatura final que eu não sei quanto é. Eu tinha água a 22 graus Celsius. Essa água trocou calor com o gelo. Vou te falar que aqui eu tenho uma quantidade de calor 3. E essa água ela resfriou até ficar na mesma temperatura final X. Ora, o que é que nós vamos ter aqui, resumindo? No equilíbrio térmico, calor 1, mais o calor 2, mais o calor 3, ele tem que ser igualzinho a 0. Muito bem, professor. Primeiro calor que eu tenho, calor de mudança de fase, calor latente, massa de gelo vezes calor latente do gelo. Agora, essa mesma massa de gelo se transformou em água até ficar na minha temperatura final. E eu vou ter a massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, vamos chamar aqui de θ'. Isso vai ter que ser igual a 0. Massa de gelo que ele falou que colocou para a gente, 50 gramas de gelo. Calor latente de fusão do gelo, 80. 50 gramas do gelo se transformaram em água, a temperatura final é X, a temperatura inicial é 0. Mas eu peguei 600 ml dessa água. Cada ml vale 1 grama, então eu peguei 600 gramas. Calor específico da água é 1, temperatura final é X, temperatura inicial que eu terei da água seria 22. Então nós vamos ter aqui 4.000 mais 50x mais 600x menos 13.200. Isso aqui vai ser igual a 0. 650x igual a 9.200. Quem é a nossa temperatura, Bezão? 14,1 graus Celsius. Então, respostinha correta, alternativa C.